Muito bom dia e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui para mais uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos para Daniel capítulo 3, versos 16 e 18, que contam a história, esse texto conta a história de três homens que se negaram a se sujeitar a uma ordem do rei daquela época, o Nabucodonosor, tá? Esses homens se recusaram a se sujeitar a uma ordem e foram abençoados. Como é possível alguém se sujeitar ou não recusar a sujeitar-se a uma ordem de uma autoridade e ser abençoada, e ser abençoado como eles foram, se a ordem do Senhor é que nós devemos sujeitar-nos às autoridades que foram instituídas por ele? Bom, a resposta a isso está em que, primeiramente, esses homens, em nenhum momento você vai ver aqui, eles faltaram com o temor àquela autoridade, eles faltaram com o respeito àquela autoridade, tá? E eles não obedeceram à ordem daquela autoridade, porque a ordem daquela autoridade era uma ordem que levaria eles a pecar, a desobedecer o mandamento de Deus, que é o autor maior, que é o autor de toda autoridade, é ele que constitui a autoridade. Então, quando nós estamos diante de situações em que aquela pessoa que foi colocada como autoridade sobre a nossa vida nos pede para fazer algo que vai em contra daquilo que a autoridade suprema, que é Deus, ele instituiu como ordem, é óbvio que nós não temos que submeter-nos àquela autoridade, seja ela quem for, tá? Mas mesmo assim devemos tratar com reverência, tratar com respeito aquela pessoa, como eles o fizeram. O texto diz assim, Daniel capítulo 3, verso 16, na tradução da linguagem de hoje: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Tá bom? Então, olha só, eles tratam com respeito aquela autoridade que havia levantado uma estátua de ouro para que eles adorassem, e a palavra diz que nós devemos adorar somente a Deus, que não devemos adorar imagens, que não devemos adorar pessoas, que não devemos adorar santos, né? Então o rei estava querendo que eles fizessem algo que contraria a própria vontade de Deus, a palavra de Deus, mas eles, como eu volto a repetir, foram temerosos, respeituosos àquele rei e receberam o grande livramento da fornalha de fogo, como nós podemos ler no texto mais para frente, tá? Por quê? Porque eles permaneceram em obediência ao Senhor, tá? Quando o Senhor, por exemplo, outro exemplo, o Senhor Jesus antes de partir, ele disse para que os discípulos fossem por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Porém, quando a igreja começou, ela foi perseguida e as autoridades daquela época começaram a proibir de falar do evangelho. Então, quer dizer, Jesus mandou pregar, as autoridades mandou se calar. O que os discípulos fizeram? Obedeceram às autoridades? Não. Eles saíram pregando, mesmo contrariando aquilo que a autoridade na época fazia, falava, pedia, ordenava para eles, tá? Por quê? Porque a autoridade do Senhor é superior à de qualquer outro, tá? A Bíblia diz também um outro exemplo, claro disso, ele está aqui mais para frente aqui, quando as parteiras lá no Egito, elas resolvem desobedecer a ordem do faraó. O faraó mandou matar todas as crianças do sexo masculino que nascessem das hebreias.
Mas diz em Êxodo 1,17, diz: todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então olha só, elas não obedeceram à ordem da autoridade, não se sujeitaram àquela ordem, mas Deus se agradou da atitude delas. Tanto é que no capítulo 1, no verso 21, diz o texto: visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias, ou seja, elas foram abençoadas com a atitude de desobediência, porque aquela desobediência era necessária, realmente, porque a autoridade de Deus é a autoridade suprema em nossa vida, tá bom? Então eu quero deixar essa mensagem para o nosso coração, para esse fim de semana, para que Deus nos guarde, nos proteja. Eu quero fazer uma oração e lembrando, mesmo que a autoridade seja uma autoridade ruim, uma autoridade terrível, nós precisamos tratar com temor, respeito em todos os casos, tá bom? Guarde isso no seu coração. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido e amado, louvamos ao Senhor por mais um dia, pedimos ao Senhor que nos abençoe nesse dia, que nos dê um fim de semana livre de todo mal. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, aqueles que ainda não te conhecem e vivem no perigo, vivem no risco, na bebedice, nas festas, e tem os seus riscos ali de acidentes e brigas e tantas coisas. Mas nós pedimos que a tua misericórdia cubra cada um deles, livre cada um deles de todo mal. Nós os entregamos nas tuas mãos. Eu sei que tem mães que vivem, ó Pai, preocupadas, pais que vivem preocupados porque os filhos têm vivido a vida assim, contrária àquilo que é a tua vontade. Mas pedimos a tua proteção e que não somente isso, mas que eles possam também se despertar e se converter e se voltarem para o Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, é o que te pedimos e te agradecemos. Consagra este copo com água e abençoa-nos nesta manhã, nesse dia de hoje. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Forte abraço. Até segunda-feira, em nome de Jesus.